Cristiana Lobo e Gerson Camarote comigo, o Merval Pereira com o Doni no estúdio de lá. Boa noite para todo mundo. Tanta gente já falou, desde ontem nós mesmos falamos do embate entre o ministro relator Herman Benjamin e o presidente do tribunal, o ministro Gilmar Mendes, que eu acho que eu queria falar o quanto me chama a atenção que esse foi um embate diferente, pelo menos até aqui o segundo dia, dos embates que a gente está acostumado a assistir com o ministro Gilmar lá no Supremo. No seguinte sentido, Merval, não teve uma escalada de animosidades. A palavra mais dura foi ali a do ministro Gilmar, a história do argumento falacioso. E depois, ao longo da sessão, o próprio ministro Gilmar foi recuando um pouco, recorrendo a algumas sutilezas, pelo seguinte, a meu ver. O Herman Benjamin não caiu em nenhuma arapuca, não mordeu nenhuma isca, e ele foi ali lentamente, da maneira dele, reunindo os elementos para a tese dele, porque ele dizia que as preliminares estavam abraçadas com o mérito, quer dizer, toda a insistência dele em dizer não fugir do objeto inicial, a Odebrecht estava no objeto inicial da ação, foi praticamente, não foi um desenho, mas foi quase isso, quando ele colocou aquele slide ali com os termos da petição inicial, e ficou uma situação em que ele acabou usando tudo que o ministro Gilmar disse e fez ao longo desse processo para que ele chegasse até aqui da forma que ele chegou, Camarote. Então, eu diria o seguinte, o ministro Herman pode até ter consciência de que se forma ali, muito provavelmente, uma maioria contra o voto dele. Mas com essa apresentação dele de hoje, vai ficar mais caro produzir esse resultado. Porque a grande questão que ele coloca é o seguinte, não ter saído do script. Então, o que estava se tentando a defesa era, não, saiu do script, incluiu coisa que não poderia, que estava fora. No momento em que você vê claramente que foi o próprio tribunal que decidiu, por exemplo, as delações, os depoimentos do casal de marqueteiros, do João Santana e da Mônica Moura. Então, como você vai excluir isso? Como o tribunal vai explicar a exclusão disso daí? Eu conversei agora há pouco, agora à noite, com o ministro Gilmar Mendes. E aí, inclusive, sobre essa questão, como excluir o Odebrecht, e até porque o ministro Herman Benjamin citava muito ele, exatamente, toda a fundamentação. E aí, o que ele me explicou, depois eu fui olhar realmente no voto dele, que é o voto de divergência, ele fala, olha, eu estava falando da Petrobras, não falei em nenhum momento da Odebrecht. Eu perguntei se a Odebrecht não estava contida dentro da Petrobras, ele disse que não. E foi aquele voto divergente que ele apresentou ainda em 2015, quando ele estava divergindo da então relatora, a ministra Maria Tereza. Olha, o Camarote, é o seguinte, eu tenho a impressão de que o ministro Gilmar Mendes vai ganhar essa parada. Eu acho que no final, ele vai conseguir uma maioria ali, talvez 4-3, a favor da tese dele, que é uma tese que é boa do ponto de vista de estabilidade política. Quer dizer, ele tá jogando muito mais na suposta estabilidade política do que no combate à corrupção, que é também uma coisa que ele diz que quer combater, não é? Então, isso, o que está havendo é o seguinte, é a tal da verdade real do ministro Herman Benjamin contra a cegueira deliberada da possível maioria do TSE. E, se for assim, se houver a decisão de não condenar a chapa, é simplesmente na ideia de que isso é melhor para a estabilidade política do país. E eles vão arranjar argumentos jurídicos para chegar a isso, mesmo que o ministro Gilmar Mendes entre em incoerência, porque é evidente que é incoerente o que ele, de 2 anos e tanto, de 2015 para cá, a atitude dele é a mesma no sentido de que não quer caçar ninguém, mas quer combater a corrupção. Para combater a corrupção, ele tem que punir os corruptos, senão não tem efeito nenhum. É outra instância que vai resolver, o Congresso com novas leis e tal. O TSE tem que, diante dos fatos, punir quem abusou do poder político e econômico. E isso ele está, aparentemente, levando a maioria a decidir ao contrário.
É o que vai acontecer. Eles estão apostando numa estabilidade, suposta estabilidade, mesmo com um presidente que está completamente, a cada dia, menos capacitado para continuar no poder. Hoje, essa coisa do avião é uma prova disso. Ele fica... Nós já vamos falar do avião, Merval. Não pode spoiler. Porque ontem... Camarote quer fazer uma meia-culpa, vai ter tudo, mas depois vai a gente ser faz, já, não vai ser já. Tem outras meia-culpa para fazer também. Meia-culpa não. A meia-culpa é minha, né? Merval, nós sabemos que você não quer fazer meia-culpa, não. Você só quer empurrar a culpa pra gente aqui. Pode esperar. Mas fala, Cristiana. Não, eu acho que o ministro Herman Benjamin, ele conseguiu costurar e conduzir o voto dele de forma exemplar do ponto de vista técnico e até pessoal, a postura dele. É o que eu te disse, não teve... ele não saiu da linha. Não saiu da linha, ele... avisava ontem que ia citar o ministro Gilmar Mendes mais de 100 vezes, eu não contei, mas foram muitas vezes, a ponto de o ministro Gilmar dizer, olha, se tudo isso aqui está acontecendo é graças a mim, como que ele falou? A modéstia às favas. Ainda bem que foi modéstia e não os escrúpulos, né, Cristiana? Fico mais tranquila. Então, acho que isso agora... Eles vão ter que encontrar uma maneira de explicar para a sociedade que encontraram corrupção, que encontraram que estava tudo perfeitamente dentro da lei, mas em nome de uma estabilidade que não está nas mãos de ninguém, vai deixar de punir as pessoas. Então, acho que é empurrar um problema que eu não sei goela abaixo da sociedade, que eu não sei se a sociedade vai engolir ou se vai regurgitar. E a essa altura do campeonato, todo mundo conhece os nomes dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Era um tribunal que era periférico, que não tinha muita visibilidade, mas, tirando os ministros que já estavam na Suprema Corte, os demais, eles ganham muita visibilidade a partir do Herman Benjamin. Hoje todo mundo sabe quem é o Admar, quem é o Tarcísio, a Rosa Weber, que já era o Napoleão, então, o ministro Napoleão, então todo mundo sabe. Então, eu estava conversando com integrantes da corte, Merval, e eles mesmos já começam a sentir um peso de uma visibilidade que eles não tinham. Então, não é aquele julgamento restrito, é um julgamento que o país está acompanhando. Esse julgamento pode ser histórico, se eles quiserem. Porque, se eles quiserem, o julgamento que deve terminar amanhã ou sexta-feira, pode ser igual ao mensalão com relação ao combate à corrupção. Agora, se eles não quiserem, se eles quiserem fazer uma interpretação com o objetivo de supostamente segurar um governo, aí pode fazer. E, Merval, o brasileiro tinha se habituado esporadicamente a ver as sessões do STF, né? Então, agora, os personagens que vê ao longo de toda a transmissão da Globo News, por exemplo, passa a se familiarizar o telespectador com o conflito, o confronto, não só de interpretações, mas de personalidades, que foi o caso de hoje. O Gilmar hoje citou a Globo News. Não, o senhor está brilhando na Globo News. Né? Agora, a estratégia do Herman Benjamin é muito curiosa mesmo, né? De usar, lastrear seu argumento no histórico dos votos do ministro Gilmar Mendes, de tal forma que ele tenha ou que explicitar a divergência com si mesmo ou tentar achar um caminho, uma terceira via aí. Mas, Doni, é importante a gente lembrar que tem um motivo muito concreto para ele ter feito isso, que é o seguinte: o ministro Gilmar Mendes é responsável pela ressurreição dessa ação e pelo fato dela ter sido aprofundada. Ela tinha sido arquivada pela primeira relatora. Foi a partir do voto dele que essa ação voltou à vida e foi ampliada para se transformar no que ela é hoje. Ele fez questão de deixar isso muito claro, né? E ele se orgulha disso. Mas ele se orgulha disso, mas não vai dar consequência a isso. Né? É interessante, ele poderia dar, ou poderá dar consequência a esse trabalho que ele fez, que merece ser elogiado mesmo. Mas, na hora da decisão, ele vai preferir, aparentemente, uma decisão que não é, pelo menos, coerente com o que ele vinha defendendo. Cristiana, pior ainda, eu acho que perante a sociedade seria se acontecer o que estão dizendo que pode fazer, porque o voto de Minerva vai ser do ministro Gilmar Mendes, porque a conta que está se fazendo que vai ser 4-3, para um lado ou para o outro, o último voto é o dele. E se o ministro Gilmar Mendes propuser o que estão dizendo que é possível que ele faça,
uma modificação ali no voto de modo a retirar os direitos políticos de Dilma Rousseff, quer dizer, salva a chapa e retira os direitos. Aí não dá, daí para que eu vou descer. Daí não foi só a modéstia que ele mandou as favas. Eu tenho a impressão que essa é uma história... Foi mais o quê, Renato? Eu tenho a impressão que... Sabe aquela história do quem pariu Mateus que o embale? Eu tenho a impressão que esse é o reverso dessa história, mas tudo bem.